buscando a tua face, buscando o Senhor, o aprendizado de ti, vem guiar-nos, vem nos dirigir, vem nos conduzir, vem nos levar para a tua presença. Faça, Senhor, com que cada um possa ter, Senhor, entendimento esse dia, nessa palavra, esse ensino, que o entendimento não seja humano, mas sim espiritual, seja do teu reino. Abençoa a vida de quem está escutando e aqueles que vão ouvir depois, e enche a tua presença. Manifesta na vida de cada um a tua presença, para que o teu nome seja engrandecido. Amém? Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. A nossa internet está ruim. Hoje. Se estás em silêncio é porque está escrevendo a minha história. Enquanto eu perco o sono, está abrindo aquela porta. Enquanto eu fico insistindo, me desesperando tanto. Em silêncio ele está trabalhando. Em silêncio ele está trabalhando. Em silêncio ele está trabalhando. Ele diz me adora, não precisa questionar. Ele diz me adora, que esse vento vai passar. Ele diz me adora, não estou te mandando insistir. Deixa que eu cuido, então me adora, que eu cuido disso aí. Ele diz me adora, que eu tenho a vitória. Ele diz me adora, que eu te curo agora. Ele diz me adora, que eu te tiro dessa prova. Ele diz me adora, não estou demorando, eu sei a hora. Me adora que eu caminho do seu lado, não te solto, não te largo. Carrego em meus braços e posso descansar. Me adora, me adora. E é nessa hora que eu vou te revelar. Minha glória. Se Deus te tocando, sinta minha presença. Eu estou aqui, eu vou te tocar. Você desceu aqui, você pode me adorar. Eu vim aqui pra te adorar, ó meu Senhor, vem me tocar. Estou aqui pra te ouvir. Eu vim aqui, não resisti. Eu vim aqui pra te adorar, ó meu Senhor, vem me tocar. Estou aqui pra te ouvir.
Amém. Posso. Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu coloco minha vida agora nas tuas mãos. Um instrumento, Senhor. Jesus, quando tiveste, tu eras, a Bíblia registra, a tua profissão era carpinteiro, porque seu pai era carpinteiro. E nós viemos agora de dizer que tu, como ninguém, sabe manusear instrumentos. E por isso, eu me coloco nas tuas mãos como instrumento, para que a tua glória, a tua honra, Senhor, seja engrandecido na face da terra. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos e faça a tua vontade. Para isso, o meu eu, a minha vontade, o meu querer, os meus direitos, Senhor, estão somente, Senhor, nas tuas mãos. Fala aos nossos corações, nos dê entendimento e faça, Senhor, os teus propósitos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? É a Marta, a Mariana. Oi? No meu não está mostrando, Vocês não. estão vendo? Não está falando, não? Então, Não. deixa eu ir lá. Deixa eu fazer novamente. Ela para mim vai dar. E agora? A tela Agora preta. sim. Maldições hereditárias à luz da Bíblia, a constituição da família no chamado de Deus e os sofrimentos de Jacó. Aleluia. Irmãos, a história de Jacó, como ele era o responsável para fundar a família padrão segundo o chamado de Deus, a gente não isso pela quantidade de filhos que ele teve. Então, a gente, Deus tem falado assim poderosamente no meu coração, porque as nuances da família de Jacó são as mesmas coisas que nós enfrentamos nas nossas famílias hoje. E que nos faz sofrer, nos ofende, e a gente não sabe de onde vem. A gente faz um programa de felicidade e olha o que a gente constrói. Então, nós vamos ver a vida de Jacó hoje nessa perspectiva de ver como as nossas atitudes podem trazer sobrecargas terríveis para as nossas gerações futuras. E agora nós vimos sinais disso na aula passada. Agora nós vamos ver assim o concreto na vida de Jacó. Introduz nós saber a verdadeira importância de nossas vidas. Irmãos, ninguém tem uma bolinha de cristal. Eu tenho chamado de Deus e eu sei qual a importância que eu tenho nas mãos de Deus. Deus nasceu, venci uma concorrência terrível, milhões, foi fecundado e estou aqui. E sei por que é que eu vim aqui. Ninguém pode dizer,
da gente, nós passamos a vida inteira vendo tudo, examinando tudo, lendo muito, estudando e morremos sem saber de nada. Tem muita coisa que ficou sem a gente tomar nem conhecimento da nossa própria vida. Em Deuteronômio 26:5, está escrito assim: porquanto obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as leis. O não foi só a questão da fé, não foi só a questão de levar como consequência ao filho dele, não foi só a questão de ele voltar ao Senhor para, depois que saiu do Egito e reconciliar seu ministério, não foi só isso, não. Ele obedeceu a Deus, obedeceu à voz de Deus, a primeira coisa. Ele guardou o mandamento de Deus, e não só os mandamentos, mas os preceitos. Os preceitos, irmãos, não estão claros na Bíblia. Os preceitos de Deus, nós podemos pesquisar os preceitos e os princípios naquilo que ele, num personagem que ele está trabalhando, que ele fez, que o personagem fez, que o personagem decidiu, que o personagem tomou uma atitude. Aí está escrito assim na Bíblia: e isso foi agradável a Deus. E Deus se agradou disso. Isso aí são os preceitos de Deus que ele aplicou naquele momento, e Deus se agradou de ver os preceitos dele sendo aplicados e obedecidos. Os estatutos, nós temos os estatutos, e as leis é a própria palavra. Mas deveríamos ficar realizados pelo fato dos planos de Deus a nosso respeito serem maiores do que nós realmente pensamos. Os planos de Deus são infinitamente maiores. Ninguém, eu acho que eu fico imaginando assim, se Abraão, naquele momento que ele viu o cordeiro lá e ele pôde salvar a vida do filho dele, se ele pudesse ver a igreja de Jesus Cristo hoje, ele ia dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Então, nós precisamos entender isso, que a gente não conhece o nosso futuro. Nós não conhecemos o nosso passado. Por causa dos pecados de Rebeca, começa os sofrimentos de Jacó. Nós vimos na aula passada que Jacó tinha saído fugido, sozinho, saiu fugido, sem nada na mão. Talvez ele tivesse só com uma botija de água e um pão. A gente não vê ele tendo aparato nenhum de herdeiro quando ele saiu. Ele se despojou de toda a herança dele para salvar a própria vida. Olhando as condições para viagens, à época, podemos concluir que o trajeto de Jacó foi com muitas dificuldades e medos. O encontro com as esperanças, o encontro que ele teve com Raquel foi a esperança renovada. Gente, naquela época, a região, era anos depois, a região tinha leões, tinha lobos, tinha anos e anos depois. Então, com certeza, ela tinha todos esses animais ferozes que caçavam noturno, diurno. Então, Jacó enfrentou isso tudo. A Bíblia não fala se ele saiu com camelo, a cavalo, ela não fala nada.
ele levou simplesmente uma comida para alguns dias. E aí começou o sofrimento de Jacó. Ele que tinha uma tenda enorme, que ele podia cozinhar o guisado, que ele tinha suas ovelhas, tinha seu pastoreio, tinha sua vida. De repente, por causa das orientações da mãe dele, sem absolutamente nada. E, além de nada, ele enfrenta sozinho, não está citado menos de meios de transportes utilizados, que ele estava a pé. O Labão, olha só quem ele vai enfrentar. Labão demonstra ser um homem fraudulento e cheio de artifícios. Gente, quando a gente lida com uma pessoa fraudulenta, que nós estamos inseridos na vida dela, ou ela nas nossas vidas, e nós não temos um amigo, não temos ninguém para nos aconselhar, para nos orientar, para nos ajudar, a gente sofre. A nossa alma é honesta, nós somos pessoas honestas, íntegras, o nosso sofrimento é muito grande. E Labão vai usar todas essas fraudes dele e artifício dele na vida de Jacó. Mesmo que a desculpa do versículo 26 fosse verdadeira, um homem honesto teria avisado a Jacó quando o contrato original foi feito. Ele não avisou a Jacó quando Jacó pediu Raquel para casar. Labão revela um homem ganancioso, que não se importava com os sentimentos dos seus filhos. A ganância de Labão era tão grande. Olha, eu vejo Labão assim, porque quando o legado de Abraão chegou para buscar o noivo de Isaac, ele trouxe muito ouro, trouxe muita coisa. E eu vejo Labão com a ganância dele, e a Bíblia deixou registrado, eu vejo ele com essa ganância dele, tentando tirar o que Jacó tinha. Tudo. Jacó chegou sem nada. Jacó chegou com a roupa do corpo. Mas ele tinha uma coisa que Labão não tinha, que era a bênção de Deus. E ele trabalhou ferozmente para roubar. Por quê? Porque Jacó tinha brechas. Jacó tinha o mesmo caráter. A mãe de Jacó ensinou ele vários desses artifícios para conseguir as coisas. Então, ele tinha muitas, digamos, aberturas, portas abertas para enfrentar Labão sem se contaminar. Tudo o que importava a Labão era os valiosos serviços de Jacó. Era a bênção que Jacó transportava para ele. O restante da história continua triste, cara. Ter que conviver com um homem desse tipo deve ser impressionado, profundo, deve ter impressionado profundamente Jacó a respeito do mal que o engano e a fraude podem causar. Jacó, ele tinha enganado e fraudado o irmão, enganado o pai, mentido e fraudado o irmão. Olha ele enfrentando as mesmas coisas, enfrentando aquilo que ele tinha feito. O pedido de casamento. E aconteceu o quê? Ouvindo Labão as obras de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou, e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Jacó, ele tinha um coração ingênuo, não contou para Labão que traficou com o pai, que pegou a bênção, contou tudo.
Então Labão disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Olha, irmãos, o tempo naquela época não contava como nós contamos hoje. Um mês naquela época representava muitos acontecimentos, bem mais do que agora. Pois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. Foi Labão mesmo que propôs a Jacó para poder ter um salário. Ele tinha empregados, Labão tinha empregados, tinha escravos, tinha tudo. E Jacó chegou e ele viu a diferença em alguma coisa. Como ele era perspicaz e ganancioso, ele viu que quando Jacó trabalhava, estava acontecendo algo diferente. Ele falou: quer saber? Eu vou segurar meu sobrinho aqui, dando a ele um salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica contigo. Olha o desprezo que um pai falou a respeito do futuro da filha. Isso aqui a gente nota assim um caráter do pai que eu não estou nem aí pelo que aconteça com ela. É melhor você que é da família, não tem nada, não é ninguém, mas é da família. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos servirei por Raquel, tua filha. Olha aqui, os irmãos, veja, começa um processo. Quem era rico, quem era bastardo, quem tinha toda a posição. Olha para os irmãos ver que ele começa a vender o trabalho dele para ter uma esposa. Pelo meu trabalho. Nós temos na África, até os dias de hoje, o hábito de pagar o dote do casamento. A sociedade aqui é bem primitiva, é bem essa sociedade aqui de Labão. Tem que se dar um dote. Tem várias formas de se dar esse dote. Há famílias que exigem bens caros, outras famílias exigem bebidas, outras famílias exigem a festa. Então, tem uma série de formas, mas o noivo tem que dar o dote. E o mais interessante é que, a partir do momento que ele dá o dote, isso na África hoje, ele tem o direito de assumir o casamento com a mulher. A mulher vai para a casa dele a partir do momento que ele dá o dote. Os que não são cristãos, os cristãos verdadeiros, eles suportam esse período de espera e só depois do casamento que ela vai para a casa dele. Mas não cristãos, é normal. A gente está evangelizando, está trabalhando com as vidas e dizer: não, eu dei o dote, depois ela veio morar comigo. Sim, a situação diante de Labão, Jacó não tinha um dote para se casar. Ele não tinha nada. Não tinha família, amigos para acompanhá-lo no casamento. Ele estava sozinho. Ele não tinha intercessores, ele não tinha ajudadores. Gente, isso é maldição. Não ter ninguém para nos ajudar no momento que queremos decidir a nossa vida é uma maldição terrível. O momento é um negócio de filha. E
E a Bíblia ajuda os novos casais a se formarem. E que desde o passado, Abraão mandou buscar uma noiva para o filho dele. Por quê? Porque o filho está no futuro dele. Jacó é uma mão terrível você ter que decidir tudo sozinho e tendo uma responsabilidade de que suas decisões vão durar eternamente na vida dos seres humanos. Então, muito difícil a situação, é uma maldição isso aqui que Jacó passou. Jacó estava pobre aos olhos de Labão, um desvalido. Então, foi por isso também que Labão disse, é melhor te dar do que outro qualquer. Porque, como já ele estava vendo as bênçãos que Jacó dava a ele, mas Jacó, em si mesmo, para construir uma família, não tinha nada. Os sofrimentos de Jacó estavam começando, duraram mais de 20 anos para fazer Jacó voltar ao plano original das promessas a Abraão. Jacó passou por essa, digamos assim, por esse esmeril do caráter dele por 20 anos. Esse esmeril da limpeza dele, para ele se converter, para ele voltar para Deus durante 20 anos. E nós, que ele, quando ele teve um encontro com Deus, e Deus deu promessas a ele, reafirmou as promessas na Bíblia. Ele não deixou de ser quem ele era, e nem as consequências do que ele tinha feito, e a mãe dele tinha também não sair da vida dele por causa das promessas. Ele continuou com essas consequências que nós chamamos esses pecados não arrependidos, não retratados. Ele continuou vivendo isso durante 20 anos. A seguir, as situações difíceis e acontecimentos na família, modelo da promessa. Nós estamos considerando a família de Jacó modelo que Deus escolheu para formar um modelo da família que ele queria para a Israel. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. E esse livro como poucos dias, pelo muito que amava, que a amava. Irmãos, é muito amor. Trabalha 7 anos. E se Jacó, um amor igual esse, eu só vejo o amor de Jesus para a sua igreja. Só esse que eu vejo na Bíblia. O amor de Jesus por sua igreja. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. Olha, gente, Labão ainda tinha coragem de reunir as pessoas para participar das traficagens dele. Ele tinha cúmplices naquilo que estava fazendo. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Irmãos, naquela época não tinha eletricidade. Jacó tinha a tenda dele. Esperou por 7 anos. Acha que ele, quando no dia dele, no sangue dele, como o pai dele, o irmão dele, confiou nele. Acha que ele duvidar que a Raquel não estava. Ele nem se preocupou com isso.
Labão deu suas servas Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que, pela manhã, viu que era Lia. Irmãos, a única pessoa que poderia fazer Jacó ver que era Lia e não Raquel, era Deus. Mas tinha contas a acertar com Deus. Ele não mudava seu comportamento diante de Deus. Ele não se convertia. Então, Deus não tinha como interferir nas decisões. Pelo que disse a Labão, por que fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me... Aparentemente, Jacó nunca havia refletido a respeito de sua má conduta com Esaú e Isaac. E a gente vê aí que ele não refletiu, ele não entendeu que aquilo que ele tinha feito, que a mãe dele tinha feito, era errado. Tinha aborrecido a Deus. Deus, entretanto, não deixa passar em branco os pecados e fraquezas de seus filhos. Aqui o usurpador aprende o que é ser vítima da fraude. Olha aí, irmãos. Ele colocou o pai e o irmão como vítima de fraude. Agora a vítima é ele. E numa situação muito perigosa, muito difícil de ser administrada. Deus estava castigando e mostrando a ele o mal de seu próprio pecado. Em Hebreus 12, 3 a 11, o versículo não está todo aqui, está só 3 e 4, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. O que a gente nota aqui que Jacó ele não se preocupou em combater contra o pecado dele. E eu já tive que viver situações tão terríveis para defender contra o pecado, terríveis de chorar sangue. E não foi guerra nem nada, mas é um princípio de Deus, que o pecado, a gente não pode dar tréguas para o pecado. A gente tem que combater, mesmo que o combate nos leve ao derramamento do nosso próprio sangue para não pecar. Não podemos experimentar as bênçãos de Deus em nossa vida enquanto mantivermos pecados não confessados. Jacó não confessou o pecado de traição, de engano, de mentira. Ele não confessou de usurpar aquilo que não era, que conseguir a promessa de Deus por usurpação. Ele tinha a promessa de Deus que ia dar tudo, mas ele usurpou para antecipar a herança dele. Ele passou na frente de Deus. João 1, 7 a 9 diz: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. A está verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Deus não se esquece. Ele é luz. Deus é luz. E aonde todas as vezes que quantas angústias Jacó passou, imagina ele nessa situação do casamento. O que Jacó e Raquel fizeram, Jacó e Rebeca fizeram, era agora
entra agora no leito nupcial de Jacó. Os pecados cometidos, se apresentam em forma de maldição. Ele fez com o pai dele, mas agora o engano entrou no leito dele. Entrou na intimidade dele. Entrou na carne dele. Então, ele tinha que conviver com isso agora pro resto da vida, porque era metade dele. O engano, a mentira, agora faz parte de todos. Aumento de responsabilidade. Olha o sofrimento de Jacó. O aumento do fardo. Agora ele tinha 2 amadas que precisava respeitar, amar e prover as necessidades. Olha o que é que Jesus diz lá no 20 a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Olha o aumento do fardo dele. Ele queria ele estava trabalhando por uma. Agora ele tem 2 que não amava e que tinha que cuidar delas, ter responsabilidade com elas. Casou com uma e recebeu 2 diferentes pessoas em sua vida. Olha o aumento do jugo. Se vamos relacionar os sofrimentos emocionais, econômicos, sociais e pessoais que Jacó começou a viver, a lista é interminável. Em Gênesis 29, 28 a 30, assim, Jacó fez assim, e cumpriu a semana de dia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Labão de sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Para ter a mulher que ele amava, ele trabalhou 14 anos. Isso é um peso, é um fardo. Agora, ele não tem só 2. Para ter a mulher que ele amava, ele tem 4 pessoas que ele precisa socorrer delas. Parece que o fardo de Jacó não para de duplicar. A cada novo acontecimento, a cada situação nova que ele procura para resolver o problema emocional dele, ele aumenta a carga sobre ele. A gente nem vive isso nas nossas vidas. Ele tenta resolver um problema, então as consequências de sua mãe e dele o visita aumentando o sofrimento e a angústia. Agora ele tem 4 vidas sob sua total e inteira responsabilidade. O fardo aumentou e muito. Jacó se tornou um polígamo contra a sua vontade. Ele não optou para ser polígamo. A poligamia entrou na vida de Jacó, entrou no projeto de Deus, da formação da família original, por causa do pecado de Rebeca e de Jacó. Foi por isso que entrou a poligamia, aumentou mais ainda o fardo. Aqui podemos ver a tristeza causada pela poligamia. Gente, um homem casado com uma só mulher, ele vai ter muitos problemas. Imagina agora ele casado com 2 e não para por aí. Com 2 mulheres. A história é repleta de inveja, tristeza, favoritismo,
desapontamentos e artimanhas. Os problemas acabam atingindo até a vida dos filhos de Jacó. Então, nós, quando formos formar nossas famílias, gente, nós precisamos, agora na época da igreja, estar orando a Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a orar a Deus, a confirmar com Deus. Nós não sabemos qual filho tem a herança de Deus, tem a primogenitura na vida dele, tem a herança de Deus na vida dele, tem um projeto de Deus na vida dele, nós não sabemos. E aqui eu quero contar um testemunho, eu acho que eu já contei para vocês, mas vou repetir. Eu conheci uma família quando eu era bem jovem, eu tinha um amigo, muito amiga minha, e ela me apresentou a família dela. E foi no momento assim que a família estava indo à igreja, eles estavam recebendo esse batismo com o Espírito Santo, recebendo chamadas ministeriais e essas coisas todas. Era ela, mais 2 irmãos e um bebezinho em casa. Aí a mãe dela virou para mim e disse assim: olha, Deus chamou a minha filha para ser missionária, disse que é para ela ser missionária, mas eu não deixo de jeito nenhum. Nem ele vai procurar outra pessoa para ser missionário. Minha filha, não. 10 anos depois, eu continuei, sou amiga da família até hoje. 10 anos depois, eu encontrei a família no seguinte estado. Ela não foi ser missionária, ela se envolveu com um rapaz meio maluco. Os 2 irmãos, um estava nas drogas e o outro perdido para salvar o irmão. O bebê que nasceu tem problemas e traumas terríveis de relacionamento com o pai. Então, irmãos, a gente não sabe o que é que Deus quer salvar na nossa casa quando Ele chama os nossos filhos. Vamos orar pelos nossos filhos e deixar Deus fazer o que Ele quer. Por quê? Porque nós temos toda essa carga de erros na nossa história. Não vamos cometer mais erros com as gerações futuras, porque os nossos filhos precisam de um futuro, filhos e netos, eu digo filhos no sentido de continuidade, precisam sarar a história deles para eles serem felizes na terra. Jacó, eu creio. Hoje eu entendo o sofrimento de Jacó quando José foi vendido, porque realmente ele não teve felicidade, ele não teve alegrias na vida dele. Que Deus possa nos abençoar e guardar, e que essas lições que Deus tem nos ensinado possam nos ajudar a tomar decisões corretas nos princípios de Deus. Amém? Vamos abrir os microfones e falar. A paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, amada. Bom dia. É bom, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E a Se está tão frio assim? Não entendi. Está tão frio. Aqui tá um gelinho bom, bem tranquilinho. Glória a Deus. Rapaz, Mocilda, bom te ver. Faz tempo que eu não Continue. Ai, olha, ontem a missionária Martinha esteve lá na clínica e tirou, parece, todo o fardo pesado de tantas palavras de maldição na minha vida. Estou me sentindo na glória desde ontem. Uma bênção, e com essas palavras ainda é muito bom. Aleluia. Edificante.
Não, fiquei acordado, tentando ficar acordado e olho mais. Graças a Deus, peguei um pouco da sobremesa. Glória a Deus. Podem falar. Pastor Eliseu, seja bem-vindo. Amém. Já. Glória a Pode Deus. falar. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Mais uma vez, eu fiquei maravilhado por um estudo como esse, que, mais uma vez, repito, vem brilhantar, né, o nosso nível de conhecimento para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia, né? Porque tudo isso aí está sendo orientações para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa própria vida, filhos, netos, e assim nós também estendermos a outras famílias, né? Começando por aquele entendimento quando Jesus Cristo deixou, né, para que todos ficassem em Jerusalém, e depois chegar até os confins da terra, né? Então, primeiro nós temos que fazer dentro de casa para depois ir para os confins da terra. E a apóstola Maria está aí, fazendo no meio da família, começou, né, no meio da família, depois foi para longe e agora está voltando a fazer na família de novo. Graças a Deus, estamos muito alegres, felizes e satisfeitos por Deus ter te orientado e esse trabalho está sendo realizado e pode ter certeza, ele vai atingir muitas gerações. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Mais Deus. alguém? Assim, eu quero agradecer muito, né? Porque esse trabalho assim, eu já estou assim iniciando aquilo que ainda não foi terminado na minha vida, porque eu sou assim, eu assisto e eu já estou assim colocando em prática, já estou testemunhando aqui. Porque é como a gente sempre diz, a palavra primeiro ela corta na gente para depois ir para frente, né? Eu só posso colocar assim aquilo em prática depois que eu, né, me interiorizar com a palavra, com tudo que foi dito, né, e fazer análise, né, realmente das escrituras e da minha vida. E realmente está sendo um trabalho assim gratificante. Eu falo assim por mim, pela minha vida. Depois que entrou nas atitudes de Rebeca, eu entrei para dentro de mim, tenho me analisado, eu falei que Rebeca que eu fui, que Rebeca eu tenho sido, e já tenho me ajoelhado, orado, pedido muito perdão para Deus, tenho me rasgado livro de perdão aqui. Então, assim, porque a gente vive numa constante evolução, é como você falou, a gente não sabe do nosso futuro, mas a gente vive numa constante evolução. E que evolução é essa? É se interiorizar e procurar ser cada vez melhor, né? E para a gente poder passar para frente e ir orando sempre para que essas atitudes que a gente tem aqui não venham se refletir nas nossas gerações futuras, né? É cortar mesmo o mal mesmo, arrancar ele das nossas vidas para que ele não venha se perpetuar. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, eu parabenizo. E eu oro para todas as pessoas não vejam esse trabalho assim somente como um estudo da palavra, mas que venha tocar realmente o interior de cada um para que haja realmente transformação. Então, assim, eu estou muito feliz e muito, assim, acho muito gratificante. E estou aqui glorificando e que Deus venha honrar cada vez mais esse ministério, né, para que ele possa expandir e alcançar cada vez mais pessoas, porque Jesus veio para salvar e é através
dessas palavras que estão sendo ditas aqui também, que estão sendo assim, de muita importância para esse processo. Amém? Aleluia. Amém. Pastor Eliseu, quer falar alguma coisa? Pastor Eliseu está no ar? Ué, Entrou. Shalom, a paz de Deus, a Shalom, paz amor, shalom. graça e paz para todo tipo Graça de e pessoa, né? De saudação. Na verdade, eu entrei agora, eu recebi o link, estava vendo aqui, e Aham, eu não posso falar nada, assim, só dizer que aham. sempre que a gente se reúne, o nome do Senhor é glorificado, né? De alguma Aleluia. forma. Aleluia. Glória a Deus. Esse estudo está começando 7 horas. Explica, Marta, para o pastor Eliseu, o que é esse estudo. Está sem som. Sim. Para explicar, pastor Eliseu? Para mais alguém que queira. Bom, esse estudo aí tem uma história, né? Que ele começou através de algumas revelações, né? Que Deus deu sobre salvação. E aí Deus, né, colocou no nosso coração de estar fazendo este estudo sobre maldições hereditárias. E aí a apóstola foi convidada e ela, muita honra, né, e graça, encarou, né, esse desafio de estar trazendo maldições hereditárias através à luz da Bíblia, tudo mesmo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E cada vez, né, ela traz assim palavras mesmo direcionadas pelo próprio Espírito Santo de Deus e tem alcançado, né? Alcançado não só a nós, como alcançado muitas vidas. E estamos aqui, né? Na presença de Deus e fazendo esse trabalho de ministrações para que haja um maior entendimento sobre tudo aquilo que foi vivido e que reflete hoje sobre as nossas vidas. E que nós oramos, pedimos a Deus, mas permanecemos às vezes nas mesmas situações, como a libertação de um filho. Então, é um trabalho assim de entendimento, né, da parte de Deus sobre as nossas ações, para que a gente possa procurar o favor de Deus cada vez mais em oração e obter o sucesso, né, diante do Senhor. É assim que eu vejo esse trabalho. Deu para entender, pastor Eliseu? A irmã é uma verdadeira oradora, né? Precisa ver aí, ela vai se tornar uma oradora internacional aí. Que Vai bom, ser. é muito esclarecedor, né? A questão da maldição hereditária era uma coisa assim que no passado eu não acreditava, vou ser sincero. Eu fiz curso teológico por anos, né? Numa instituição tradicional. Então, é claro que tem uma seriedade, tem todo um trabalhar. Eu agradeço a Deus por cada um desses pastores, líderes, né, que nos abriram, né, a palavra. Claro, foi importantíssimo, mas o Senhor vai revelando a sua palavra e a gente vai vendo que é muito mais do que aquilo ainda. Né? É mais do que isso. Tem coisas que a gente não compreende e isso nos foi roubado pelo pensamento grego e romano. Sabe, infelizmente, mesmo a tradução das nossas Bíblias foram feitas por padres, né? Glória a Deus por eles, porque gastaram a vida, né, traduzindo
mas eles pecaram numa coisa. Graças a Deus por a gente ter a nossa Bíblia numa linguagem fácil, né? No português, né? No brasileiro, né? Mas eles não tinham conhecimento de algumas coisas que hoje eu vejo que são muito importantes para o reino, para a tradução da Bíblia, que é o conhecimento da nação aonde foi escrita a Bíblia. A nação que foi escrita a Bíblia chama-se Israel. Deus escolheu, é o filho predileto dele, das nações, ele é o queridinho do papai, na verdade, né? A gente não pode tirar isso. Nós somos enxertados, né, nessa oliveira. Segunda coisa, nós precisamos conhecer a cultura deste povo. Cada povo tem uma cultura, uma maneira, uma forma de pensamento que a gente tem que respeitar. Terceira coisa, nós precisamos conhecer a língua onde foi escrita esta palavra, que foi o hebraico. Tem pessoa que insiste ainda, porque aprendeu isso, repassa, de que a Bíblia ela foi escrita pelos gregos ou foi escrita pelos romanos. Não foi. Não foi. Se nós observarmos, todos os escritos das Escrituras Sagradas, eles foram escritos num pedaço de terra que chama-se Israel. Só teve um livro que foi escrito fora das 4 linhas de Israel, né? Que foi o Apocalipse, que foi na ilha de Pátmos. O restante foram todos os profetas, todos eles. Paulo, por exemplo, dizem que ele era isso. Não, ele era judeu. Só que ele nasceu na ilha de Patmos, mas toda a cultura, toda a meninice dele, ele passou aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Então, quando a gente tira esses conceitos da terra, da geografia, da língua, do povo, da nação, a gente se perde, porque nós vamos tentar colocar sempre a cultura da nossa nação dentro de um conceito que é diferente. Eu me lembro bem, olha só o que eu aprendi. Eu vou dar um exemplo de coisa africana que eu aprendi com os apóstolos da África, que eu não vou dizer o nome. Teve um parente dos Monteiros aí que chegou para mim e falou: tio, me chamou de tio. E aí eu falei assim, que legal, né? Aqui no Brasil, tio é um parentesco. Só que, como a pessoa é africana, o significado desse tio, né? Esse parentesco, era no mesmo nível de um pai. É como se tivesse assim, olha, você tem condição de ter a mesma autoridade de um pai sobre a minha vida. Então, quando a gente perde esse conceito de cultura, a gente perde um pouco dos conceitos das Escrituras. E quando a gente lê os textos da Bíblia, a gente quer colocar essa cultura dentro das Escrituras, e não pode, você tem que ser fiel ao que foi escrito. Então, quando eles colocam o judeu, primeira coisa, quando a gente vê o judeu no Muro das Lamentações, por exemplo, eles pegam aquele talite, que é aquele chale de oração, primeira coisa que eles fazem, eles começam a pedir perdão.
pelos acontecimentos do passado. E eles começam a ter o coração voltado para tudo que as gerações passadas fizeram, tudo que enfrentaram, tudo que está relacionado no dia a dia, eles relacionam com as Escrituras, com os pecados da nação. Então, às vezes a gente pensa assim, maldição, como nós aprendemos aquele conceito europeu, e aí é que nós nos enganamos. A gente se engana muito quando coloca essas questões no nosso nível de conhecimento e de cultura. Me perdoe eu falar isso, eu sei que eu estou chegando agora, mas as impressões que eu tenho a respeito de maldição hereditárias cada vez se alinham mais ao que foi escrito originalmente. E às vezes a gente não entende por conta da cultura. É isso. Deixa eu falo demais, me perdoa, tá bom? Aquela mania de pastor que vai falando e vai alinhando uma coisa a outra, me perdoa, tá bom? Irmão, foi muito conveniente o que o pastor disse, porque é exatamente isso que estamos descobrindo. O pensamento de Deus nas Escrituras sobre maldições hereditárias. Foi muito pertinente. O irmão nem sabe como fez ligação o que o pastor diz e com o que a gente está vendo. Né? Então, vamos terminar? Opa, pode falar. Não, é só dizendo assim que o Evangelho chegou por nós, graças a Deus, louvado seja o nome, principalmente por americanos e por ingleses. Só que eles colocaram as cores da cultura deles dentro do Evangelho. E nós pegamos toda essa cultura, louvado seja Deus por cada um deles. Investiram a vida deles, investiram dinheiro, investiram tudo. Mas, irmãos, se vocês entenderem que o Senhor entregou o bastão agora da condução das nações na mão do Brasil, nós temos oportunidade de ouro. Eu tenho uma conhecida, eu não posso dizer amiga, chama Cida Nicolau. Ela é uma mulher de oração. Ela representa o Brasil diante das nações do planeta na questão de oração e intercessão mundial. Eu, inclusive, fazia parte deste grupo de intercessão mundial. Mas eu recebi tanta pancada assim, no mundo espiritual que eu decidi, falei assim, não, eu estou entrando em coisas muito fortes. Mas ela já me disse várias vezes, assim, quando ela se reúne com os lideranças de intercessão mundial, todos, desde os países asiáticos, América do Norte, Europa, eles, em primeiro lugar da reunião, eles param e falam assim, vamos ouvir o que o Brasil tem para falar. O que o Brasil tem para falar para as nações. E a gente sabe que Deus entregou para vocês a liderança da oração mundial. Presta atenção, irmãos, como é sério isso. Deus tem colocado uma oportunidade ímpar de nós intercedermos de forma correta. E a gente só tem um jeito, fazer o certo. Deus espera muito de nós. Eu não estou falando cor denominacional, não estou falando nada.
Eu estou falando que Deus entregou para este povo, que é uma mistura de um monte de nações. Misericórdia, tem de tudo aqui. Mas Deus entregou isso. Então a gente tem que fazer o certo para a liderança mundial. Amém. Amém. Pastor, aproveita e ora para nós terminarmos, por favor. Sim, vamos terminar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome para sempre e eternamente, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão nesta reunião. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és grande e terrível. Tu és o Senhor dos senhores. E eu sei, Senhor, nós sabemos, como brasileiros, Pai, que o Senhor tem nos entregue uma tocha, Senhor, para levantarmos o teu nome bem alto, bem lá no alto, Senhor, porque as nações da terra esperam isso de nós. Senhor, tu entregaste, Senhor, esta chama para Israel, mas o Senhor também tem entregue para nós, brasileiros, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, abençoa-nos, principalmente, Senhor, com espírito reto, com espírito humilde, Senhor, um coração de servo. Senhor, dá-nos, Senhor, este coração de servos, para podermos, Senhor, te servir o melhor possível, Pai. Sabemos das nossas limitações, sabemos, Senhor, que muita coisa foi roubada do Brasil e continua sendo roubada como nação. Mas, Senhor, não nos apague o Espírito Santo. Não deixa apagar dentro de nós, Senhor, o alinhamento ao trono. Aquele alinhamento, Senhor, que está nos céus, Pai. Traga sobre nós espírito de arrependimento e de confissão, Pai. Para cada família, para cada lar, para cada igreja, Senhor. Para que o teu nome seja santo e poderoso. Levantado, Senhor, nesta terra. Eu te louvo e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Vem com o manto, Senhor, do conhecimento, ó Pai, sem cor denominacional, mas a verdade. Traga-nos a verdade, Pai. Pai, eu te peço isso em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Que Jesus abençoe a todos